E nós começamos te contando que o União Brasil finalmente indicou o ex-deputado Hemerson Bacil para assumir a Secretaria de Justiça. Rogério Carboni foi nomeado interinamente até a negociação ser finalizada entre o governo e a sigla. A indicação de um nome do partido para ocupar, então, a pasta no Executivo Estadual é parte de um acordo pelo apoio que foi dado à reeleição de Ratinho. Além da Secretaria do Trabalho, a Secretaria de Justiça também foi reservada, digamos assim, para um nome do União Brasil. Mas nas últimas semanas, um impasse se instalou entre integrantes do partido e o governo do Paraná. Alguns filiados do partido que foram sondados pelo governador recusaram convites para assumir a Secretaria de Justiça e Cidadania. E até então não existia um nome em consenso para ser indicado para assumir a pasta. O ex-deputado estadual Fernando Francischini teria sido sugerido pela legenda, mas o Palácio Iguaçu não aceitou. Com este entrave, Ratinho Júnior acabou nomeando de forma interina Rogério Carboni, secretário de Desenvolvimento Social e Família, que acabou acumulando aí a função de comando da SEJU. Agora, depois de muita discussão, o nome de Hemerson Bacil surge então como alternativa. O ex-deputado tentou a reeleição para a Assembleia Legislativa no ano passado, mas não conseguiu votos suficientes, acabou ficando na terceira suplência do União Brasil. Na legislatura passada, ele acabou deixando a cadeira na Casa de Leis em razão da cassação do colega de partido Fernando Francischini e do recálculo da totalização dos votos. Bacil foi um dos parlamentares que acabaram sendo eleitos por meio do quociente eleitoral. Na época, eles eram filiados ao extinto PSL. Agora a expectativa é para saber se Ratinho Júnior vai concordar ou não com o nome apresentado pela União Brasil para, quem sabe, finalmente ocupar a pasta da Justiça aqui no estado, Mark. Vamos lá, essa é uma novela que finalmente chega ao fim. Pero não mútil, porque vai ter confusão nesse negócio aí, não. Vamos lá. O primeiro nome do União Brasil para a Secretaria de Justiça foi do ex-deputado estadual Fernando Francischini, ele mesmo. Aí o Palácio Iguaçu não gostou desse nome, falou, vamos tentar achar outro. Aí começou no União Brasil uma guerra para ver quem indicava, né? Houve ali várias pessoas dizendo vários nomes, né? E nenhum tinha consenso. Essa guerra foi se afunilando cada vez mais. Aí o partido confuso, inclusive, de certa forma, localmente perdeu a segunda vaga, que seria a Secretaria de Trabalho. O Mauro Moraes não era o nome do União Brasil local, mas diante do impasse da legenda estadualmente, a Assembleia, junto com o Palácio Iguaçu, negociaram, costuraram nacionalmente a ida de Mauro Moraes pela cota do União Brasil. E isso, claro, já ajudou também o Nelson Justus a voltar a casa. Por que para o governo é importante o Nelson Justus voltar a casa? Porque ele vai assumir a CCJ. É isso. Pode escrever e cobrar depois. É essa a vontade do Palácio Iguaçu. Então, o Mauro Moraes resolve a cota do União Brasil e já resolveria esse problema. Então, ele consolidou lá diante da bateção de cabeça da legenda estadual, que ficou braba, inclusive colocou nota pública sobre isso. Aí ficou a Secretaria de Justiça para ser resolvida. E vários nomes aí foram colocados na mesa. Um deles foi o ex-prefeito de Nova Vitória, Santinho Roveda. Aí o pessoal dos dossiês entrou em campo, Pedroso, e esse pessoal é bom. Daí já acharam problemas lá. Aí o terceiro andar do Palácio Iguaçu não gostou. Aí chegaram agora ao ex-deputado Hemerson Bacil, que vai assumir finalmente a pasta, mas ainda sob muita confusão interna do União Brasil. As reuniões foram tensas, portas quebradas, inclusive, lá na sede do União Brasil, ali no bairro do Batel, fica ali perto da Praça da Espanha. Então, agora vamos ver como é que isso vai se dar na prática, mas ainda há muito chiado internamente do partido sobre isso, viu, Pedroso? Olha, isso fica uma lição. Acho que tem esse caso concreto dessa disputa das secretarias e tudo mais, mas para quem gosta e acompanha política, vale notar alguns aprendizados e prestar atenção no seguinte: os partidos, eles costumam se reunir ou em torno de pessoas, ou em torno de ideias, ou eles constroem a sua unidade pela história. Tá? União Brasil não tem nenhuma coisa nem outra, porque ele é um balaio de gato que foi sendo reunido aí no chacoalhar da carruagem. Então você não conseguia, eles não têm um consenso, eles não têm um líder claro,
né, eles fizeram aquela fusão PSL, Democratas, cujos, né, muitos representantes históricos democratas saíram, Rafael Greca saiu, Plauto saiu, vários outros, né, o Plauto saiu agora, né, no apagar das luzes. Mas outros nomes, como os Lupion, que sempre também tiveram um domínio muito grande no Democrata, saíram. Então hoje, o que é a União Brasil? Ele é uma confederação de interesses difusos, então ninguém se entende, Mark. Porque quando você tem ali um partido unido, que trabalha junto, até a escolha das secretarias ela acaba atendendo a algum tipo de projeto. Hoje, quando você olha num lugar, Mauro Moraes, no outro Bacio, que tipo de conjunção partidária, que tipo de benefício para o partido, que tipo de projeto, que tipo de pautas isso vai trazer para trazer ou uma identidade ou um avançar na disputa dos municípios? Nada, porque ali ninguém conversa e ninguém lidera. Cabe agora aos membros do partido entenderem isso, ou eles vão tender, Mark, na próxima eleição, a serem pulverizados, a perderem relevância. Tiveram força eleitoral agora, por conta desse incremento, inclusive de terem eleito o senador, que também foi um estrangeiro enxertado ali. Então, assim, hoje a União Brasil ela é uma confederação de interesses, mas sem direção nenhuma. Então, fica um exemplo para as pessoas que acham que às vezes é só juntar, fazer aquele catadão de final de semana que vai dar certo. Nem sempre dá, a gente está vendo agora. Agora, Pedro, esse assunto é interessante. Vamos ampliar esse debate sobre os partidos do Brasil. Na minha opinião, nós temos poucos ou quase nenhum partido ideológico de verdade. Nós temos grandes confederações de interesses, algumas até de interesses ideológicos, que conversam em algumas pautas, outras não, e não necessariamente não há até um problema isso. Partido, já diz o nome, né? Partido. Ele é ali uma reunião de pessoas que pensam diferente, tem que agir de certa forma lá no final unidas, mas elas pensam diferentes. Agora, a ideologia mesmo, você olhar, esse é de direita, esse é de esquerda, esse é de centro, esse é social-democrata, apesar de até carregarem algumas dessas definições em seus nomes, eles necessariamente não defendem isso. É só você olhar, por exemplo, alguns partidos aí, o Movimento Democrático Brasileiro, que defende aí censura, que defende aí várias coisas que tiram liberdade das pessoas em certas medidas. Daí você pega ali o próprio PT, que tem contradições extremas dentro dele. Enfim, aí a pergunta é, você vê algum partido de verdade, mesmo ideológico, que segue a cartilha, né, e que inclusive fala nãos para um convite de cargos, por exemplo, por causa dessa ideologia? Eu vejo alguns poucos, Mark, são exceções que talvez em algum momento possam confirmar a regra. Vamos lá. Eu acho que o Novo, ele tem milhões de contradições, então ele ali tem quase uma convicção ideológica juvenil, mas eles têm. Você pega outra convicção ideológica juvenil na esquerda, que é o PSOL. Daí a gente, assim, PCO eu vou ignorar. Tá? Por favor, vocês me desculpem, mas PCO, PSTU... Não, eu vou deixar isso daqui porque eles são partidos estudantis, né? Eles tem o Partido Popular. Para com isso. Daqui a pouco você vai falar do Pátria Livre. Daí você quer... Esse existe ainda? Ele foi fundido, né? Mas existia o PPL. Mas enfim, esses partidos, eles são partidos estudantis. É ali para grêmios e sindicatos. É outra coisa. Mas pensando em partidos que disputam efetivamente cadeiras no Legislativo, outras eleições, hoje eu enxergo esses daqui. Daí você tem sim, o PT ele tem uma característica ideológica muito clara, apesar de ser essa confederação de interesses. Eles são ali aquela esquerda mais, que você tem uma esquerda mais clássica, você tem uma esquerda mais comunista, mas na prática eles têm um projeto de poder que se reúne em torno de um líder. O que reforça aquilo que eu te falei. Hoje o PT se mantém unido no entorno do Lula. Aquelas correntes que o PT tem, na verdade são subpartidos que funcionam ali para circundando o poder por conta dessa disputa. Quando eles perceberam, inclusive, Marco, vamos recuperar a história, que talvez eles não teriam mais o Lula quando ele estava preso, perceba quantas pessoas saíram do PT, se afastaram, quantas correntes se enfraqueceram, porque hoje ela gira em torno disso. Agora, fora esses partidos que eu citei, o restante, eles são partidos de conveniência. O último grande partido de direita, que tinha um histórico, inclusive, de fazer oposição, era o PFL, o Democratas. Mas eles acabaram ali, foram se erudindo, os líderes históricos do PFL foram se afastando. Eu lembro do Espiridião Amin, lembro também do Lupion, falava aqui no Paraná, ou ainda do ACM lá na Bahia. Você tinha grandes lideranças, né, ligadas ao PFL, à Frente Liberal, que eles eram coesos, Marco. Inclusive, índices de votação ideológica no Congresso, eles eram muito, muito lineares. Agora, isso não existe mais. Veja só, algumas pessoas falam, não, o PL agora vai assumir esse papel. Já está discutindo algumas pessoas do PL assumirem cargos de segundo escalão no governo Lula. PP a mesma coisa. Enfim, o restante, Mário, que você pode colocar no liquidificador, bater, e o resultado vai ser absolutamente a mesma coisa, e não sei se o cheiro é bom. É isso, né? O PFL, que foi a direita clássica, que o
Pedroso lembrou bem aqui, já dirigiu o Paraná, inclusive. Jaime Lerner era do PFL por um determinado período ali, e que bebia lá na antiga UDN, né? A União Democrática Nacional. O preço da liberdade é eterna vigilância, era o slogan do partido, enfim. E depois nunca mais se construiu isso, e veja, mesmo depois de um governo que tinha uma linha mais direita, digamos assim, né, não se conseguiu construir um partido que fosse o extrato disso. O PL não é nem partido nem liberal. Se você olhar na definição clássica de partido, não é, Pedro. Você sabe melhor do que eu. E liberal, né, cada um ali pensa uma coisa. Então hoje o Brasil sofre dessa carência. E para terminar esse debate, a bola que eu quero levantar aqui da discussão, Pedro, é o seguinte: mesmo com mais de 30 partidos, o que eu mais escuto, e eu falo com políticos todos os dias, o que eu mais escuto é eles dizendo: não tem um partido que eu ache que serve para mim. Eles sempre estão no partido, todos eles, de esquerda, de direita, de centro, de todos os espectros. Olha, porque é conveniente. Mas ele não está feliz com o partido, Pedroso. Eu tenho dificuldade de encontrar um político que fale assim: olha, meu partido é o que eu quero. Eu tenho orgulho, quero construir o partido, que é um termo que se usa muito, né? Não, o sujeito vai construir o partido. Eles nunca estão satisfeitos porque eles sempre estão reclamando de alguma coisa. Então, a questão é, eles não estão satisfeitos, mas também parecem não estar satisfeitos, abertos a construir um partido verdadeiramente teologicamente. Marco, mas assim, é que talvez eles queiram construir cada um partido para chamar de seu, né? Porque quando eu converso com os donos de partido, e é esse o termo, você conversa ali com fulano de tal, da família tal, que é dono do partido, ou nacionalmente, vamos ou lá, no dá estado. Nomes aos bois. Família Barros, dono do PP. Isso, aqui no Paraná. Aí você pega... os Requião foram muito tempo dono do MDB, por exemplo. Agora não são mais. Agora tem ali uma associação. Quem mandou o MDB hoje? Hoje em dia é uma confederaçãozinha ali, o MBL e tal. O pessoal que foi ficando os herdeiros do MDB. Daí você tinha antigamente no estado do Paraná os Canziani que mandavam no PTB. Isso. Daí você teve durante muito tempo o PSDB que era liderado ali pelos Richa. Daí você vai avançando. Então era isso, era uma confederação de interesses. Aqui o PFL, depois da saída, né, do Jaime Lerner, os Lupion eram o grande motor do PFL, do Democratas. Então, para essas pessoas, o partido estava lindo, uma maravilha, porque eram os interesses deles. Eles conseguiam construir, inclusive, as alianças seguindo essa tendência. Então, agora, se você pergunta para as pessoas que estão filiadas, o sonho deles, Mark, é ter um partido para chamar de seu, para poder fazer daí, atender os seus interesses, não por pauta. Eu nunca escutei direito ele falou assim: não, é porque tem essa pauta específica aqui da educação, que eu defendo a educação integral, bilíngue, e o meu partido é contra. Não, normalmente, veja, ele faz negociatas que eu não concordo, ou seja, ele fica com a menor parte da negociata porque ele é periférico. É isso. A Rafaela Moron, escutando essa história, me lembra aqui da história do Plauto Miró, no fim do ano na Assembleia, que, né, inclusive ficou muito bravo, para não dizer outra coisa, com o partido dele, que era a União Brasil. E a principal reclamação não era ideológica. Era, veja, deram dinheiro para alguns e não deram para mim. Então, o que comprova o que o Pedroso acabou de falar aqui. O Brasil tem essas contradições e o dono do partido, na verdade, é dono de um cartório. É importante o ouvinte ter essa visão. O partido hoje é um cartório. Você depende dele para se candidatar, você depende dele para ter televisão, você depende dele para ter dinheiro para a campanha depois do fundão eleitoral. Então, o dono do cartório ajuda os seus. É por isso que é tão ruim o sistema partidário no Brasil, é por isso que a gente tinha que reformar tudo isso, mas eu duvido que o Congresso mexa nisso, porque alguns poucos ali se beneficiam e eles não vão mudar a regra do jogo que eles estão ganhando.